bom dia. Vamos ler uma passagem aqui, no penúltimo livro antes de Apocalipse, Judas, não Iscariote, mas o Judas, servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, né? Então ele faz uns alertas e que eu gostaria de passar para vocês sobre. Judas tem um capítulo só, capítulo 1, na advertências e conselhos. 1,17. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra dos que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais vos diziam que nos últimos tempos, o tempo que nós estamos vivendo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias e concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, que é o que nos interessa, a vida eterna. E apiedai-vos de alguns usando de discernimentos, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, e dos outros tenhais misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada de carne. Então aqui faz um alerta pela secularização desses tempos, e essa secularização está invadindo as igrejas de Cristo. Tudo que não era normal antigamente, hoje passa a ser normal. Tudo que se dizia e se comparava, ou você se atestava dentro da palavra de Deus, que não convinha aos cristãos, hoje tem um versículo que foi introduzido na mente de muitos, o versículo do nada a ver. Então, a liderança, os pastores, precisam hoje estar mais atentos para pegar para os crentes. Não deixar de pregar para aqueles que não conhecem a palavra, mas pregar para os crentes. Que os crentes estão tal como se desleixando da palavra, deixando-se introduzir por culturas seculares, contemporâneas, que já houve isso em outros séculos e séculos, já houve, mas hoje pela tecnologia, pelo avançar e pela alguns preceitos que obrigam até a aceitar certas coisas. Eu acho que os pastores não têm que combater o mundo, nem ensinar o crente a combater o mundo, mas devem ensinar como se comportar neste mundo e ser espelhos verdadeiros para que o mundo os veja como verdadeiros seguidores de Cristo. Há uma diferença. Se o cristão não faz diferença entre o que nós chamamos de mundo, aqueles que não conhecem a palavra, que não exercem a palavra de Deus, que não aceitaram Jesus Cristo como Salvador, não aceita a palavra escrita neste livro que é a Bíblia Sagrada, vocês não veem diferença? Você não vai ser ícone, não vai ser sal na terra. Mas não é só os crentes, não. Os pastores também precisam voltar ao primeiro amor da palavra de Deus, serem mais corajosos, deixar de se preocupar menos com perder membros de igreja, ou agradar aqueles que são mais importantes, entre aspas, dentro das igrejas. Que hoje tem certas coisas que você não pode pregar, ele acha que não pode pregar porque vai se esvair, vai ser contestado. Você está aqui para agradar o homem ou agradar a Deus? Que às vezes você tem coragem para dizer certas coisas para algumas pessoas, mas não tem coragem para dizer para a sua membresia. Porque a igreja tem que estar preparada
para as coisas que estão acontecendo e irão piorar cada vez mais. A igreja não é só um clubinho, um clubismo, onde eu vou à igreja porque eu gosto, eu quero encontrar o irmão fulano, meu irmão Beltrano, quero ouvir a palavra, quero ouvir o louvor, vou pular, vou dançar, vou me alegrar. E depois da igreja nós vamos ter lá um coquetel, um cafezinho, um bolinho para comer. Essa confraternização é ótima. Claro que é ótima, claro. Em toda a sociedade, seja ela igreja ou seja pagã, sempre tem uma confraternização e é importante essa confraternização. Mas o nosso comportamento dentro da palavra, o que nós estamos aceitando que está vindo, e muitas vezes, tu até razão, os pastores, alguns têm medo, a palavra é essa mesmo, de falar certas coisas, ser contestado. A Bíblia fala certas coisas sobre a autoridade do homem, né? Sobre a mulher. Isso causa um frisson danado nas igrejas, porque as mulheres crentes das igrejas, que dizem que conhecem a palavra, elas não aceitam, porque a parte feminina é mais aguçada, né? Que o homem, não, você tem que obedecer a palavra. E o homem também tem que obedecer a palavra e tem que ser solícito com as mulheres, com as suas esposas. Aqui no sentido não é mandar, seu tal, seu machão, não é isso não. É o comum acordo, mas como Cristo é a cabeça da igreja, os homens são a cabeça dos seus lares. Mas isso hoje em dia, né? E por aí afora, outros conceitos, preceitos que vão acontecendo e que a igreja vai aceitando. Você sabe o que é aceitar Jesus? O que é você estar com Jesus? É você aceitá-lo verdadeiramente como o único e eterno Salvador. Não tem rodeio, rodear, olha, é Jesus é assim, essa, porque você está fazendo mal para as pessoas. Às vezes a pessoa tem até boa vontade, quer seguir a palavra, quer seguir o segmento cristão, mas às vezes ela não vai galgar. Nós estamos aqui para julgar a salvação de ninguém, não gostaria de ser julgado, nem julgo a minha. Cada um tem que ter certeza da sua salvação. Eu tenho certeza da minha, porque eu sou pecador, tal como qualquer homem desse mundo que já pisou nessa terra, já viveu e já morreu e que há de nascer pecador. Só teve um que pôs os pés nessa terra e que nunca pecou, foi Jesus Cristo. O resto, todos pecaram. E a Bíblia, inclusive, não esconde isso por debaixo o lixinho, por debaixo do tapete. Não, a Bíblia revela. Davi foi um homem que é o segundo, o menino dos olhos de Deus. Deus ama Davi, amava Davi. Mas Davi, aquele jovenzinho que foi menosprezado pela família, quando o profeta foi lá buscar o rei para Israel, o pai escondeu, não, lá tem um ruivozinho que não, só cuida de gado. Mas quando ele chegou, o profeta, esse é o rei de Israel, provocou ciúme no meio da sua parentela, dos seus irmãos, mas foi ele que venceu literalmente o gigante, Golias. Ele já havia matado com as suas mãos ursos, matado com as suas mãos leões e matou um homem de 3 metros de altura. Mas ele chegou a ser rei, realmente foi rei. Olha, foi uma vida muito... Foi perseguido por Saul, queriam matar, não sei o que, aquela coisa toda. Cometeu muitos pecados. E viu a Betseba lá, a mulher lá, do outro lado, no terraço dela, e a mulher estava com poucas roupas, e Davi, né, como homem, mandou buscar a mulher e tal, teve relação com a mulher se engravidou, ele mandou chamar o marido, olha, vocês vão passar a noite aqui no meu palácio, convidados meus, mais ou menos assim. E para que era que o marido deitasse com a mulher e a mulher estava grávida e achasse que fosse do marido, e o marido achasse que fosse dele. Mas o homem não, fidelidade ao rei, não, tem que estar na frente da batalha, tem que estar lá no seu exército. Ele botou na linha de frente para o cara morrer, ele ficou com a mulher do cara.
Olha, a Bíblia esconde isso? Não, que a Bíblia é um livro verdadeiro. Ela podia esconder. Se a Bíblia fosse escrita por homens, sem inspiração do Espírito Santo de Deus, o homem esconderia isso, para dizer que a Bíblia era boazinha, que só tem coisa boa, mas a Bíblia revela tudo. Aqui não tem nada de mentira, nada encoberto. Mas Davi se arrependeu. Isso quer dizer que você é um pecador, mas se você for um pecador arrependido, não é você pecar, vou pecar, amanhã Deus, peço perdão, vai amanhã faz de novo. A gente vai acabar fazendo, mas sempre com o coração arrependido, não é remorso, arrependido. Judas foi um causador de levar Jesus ao Calvário por obra de Deus. Jesus iria para o Calvário de qualquer maneira, mesmo que Judas viesse se arrepender depois e pedisse perdão, e Jesus ia perdoar, e Jesus ia para o Calvário. Então há diferença entre arrependimento e remorso. Judas teve remorso, não foi salvo porque não se arrependeu e não pediu. Já o malfeitor da cruz, um dos dois, naquele momento da morte dele, no momento da morte, ele também estava ali junto com outro, debochando de Jesus. Ah, tu não é Deus, aí depois, não, peraí, cara, fica quieto, vamos ficar quieto. Ele está aqui, nós estamos aqui porque mereceu, mas ele não. Ele é inocente. Senhor, lembra de mim quando entrar no paraíso? Jesus disse o quê? Em verdade, te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Jesus falou numa linguagem, disse hoje, mas uma linguagem cronológica, do homem. Ele falou da sua cronologia do homem. Então hoje era hoje mesmo. Hoje aquele homem foi salvo e hoje, naquele momento, o homem foi para o paraíso, salvo. Então, Jesus não mandou ele descer, não, você vai te salvar, você vai descer, vai frequentar um grupo, né? Seria uma igreja, se salvar para se batizar e ser salvo, não. Hoje ainda estarás comigo no paraíso. Então, o que a gente sente que hoje em dia, as igrejas, pastores, precisam ser mais contundentes, falar da palavra, se eles tiverem coragem. Se eles não quiserem agradar a homens, se não quiserem agradar a membros de igreja. E deixar de valorizar muitas coisinhas em lugar de valorizar a palavra de Deus e a Bíblia Sagrada. Que tem certas coisas que dentro da igreja não deveria ter. A palavra de Deus é a coisa principal, é a principal coisa que é a manifestação do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Eu estava dizendo hoje para um amigo, servo de Deus também, em que eu quero ouvir pregações que doam no meu ouvido, no meu coração, que venham de contra em mim, que o pastor me alerte, usado pelo Espírito Santo de Deus. O pastor, ele é assim o anjo da igreja, ele é ungido de Deus sim, ele tem uma obrigação de apacentar suas ovelhas no bom caminho. Tem sim. Jesus nos apacentou e continua os apacentando, e aqueles que são escolhidos para serem servos de Deus como pastores, eles têm essa obrigação sim. Tem a obrigação de nos falar a verdade, nos alertar, não deixar a gente cair no abismo, no aprisco. Mas para isso, ele precisa saber que ele está imbuído de uma autoridade dada por Deus. Ah, mas eu sou homem igual a qualquer um, eu não tenho essa coisa sobrenatural. Não, ninguém vai ter sobrenaturalidade nenhuma. Porque até Jesus falou que aquele que cresce nele faria até milagres, coisas maiores do que ele fez. Então é para qualquer um. Mas o apacentador das ovelhas de Cristo, esse tem por obrigação alertar a sua igreja e falar as verdades. Eu sei que tem vários segmentos, entra política, entra não sei o quê, não tem nada de para lá nem para cá, o negócio é o centro, Jesus Cristo. O que interessa é Jesus. Não nos interessa atacar ninguém, nos interessa, porque a igreja não tem que atacar o mundo, a igreja tem que amar o mundo e dar testemunho para o mundo do que é ser um cristão e dar testemunho para o mundo sobre a palavra de Deus. O servo de Deus ele tem que fazer a diferença. Não tem cabimento você ser um servo de Deus e
E você não fazer diferença no mundo. Você tem que ser diferente. Essa diferença é no teu comportamento, no teu falar, no teu linguajar, né? Quando a gente fala uma mentirinha desse tamanhozinho, pequenininha, que todos nós de vez em quando falamos, sim, mas aquilo começa a doer no nosso coração. Se você é um crente do Senhor, verdadeiramente convertido ao Senhor Jesus Cristo, aquilo vai te doer. Porque não há mentirinha nem mentirona, não há pecadinho nem pecadão. Todos os pecados são iguais. Tem pecados que são pecados sociais, socialmente a pessoa vai sofrer mais, né? Por exemplo, o indivíduo, deixa que me perdoe, mas mata uma pessoa, ele vai preso, ele vai ser condenado, dependendo do motivo. E esse é um pecado social, um pecado que ele vai sofrer na carne, vai sofrer prejuízos financeiros, prejuízos morais. Mas tem aquele pecado da consciência, aquele pecado em que você fala mal de alguém, ou que você deixa de falar com alguém, ou você deixa de cumprimentar alguém, você deixa de amar. Tá, você tem direito, ou qualquer sociedade, até numa igreja, ter mais afinidade de um irmão com o outro, isso é normal, né? Jesus, ele amava as pessoas, mas ele sempre tinha aquele, né, um de apóstolo que ele gostava mais de, mas não quer dizer que ele não amasse os outros. Mas nós devemos amar a todos, devemos ter consideração com todos. E quando alguém chegar na nossa igreja, esse alguém, ele tem que chegar a encontrar uma diferença na nossa igreja, na tua igreja, na igreja de Cristo. Diferença daquilo. Se ele chegar lá e encontra uma igreja nivelada com o mundo, do tal do versículo não tem nada a ver, é a si mesmo, e é permitido pela liderança, não alerta, porque tem medo ou é covardia, ela vai chegar ali, é legal aqui, poxa, igual lá, pô, bem legal. Eu pensei que os crentes fossem caretas e tal, que legal. Crente não é careta, não. Eu sou um cara alegre, sou um cara que gosta de brincar, gosto de, né? Eu sou assim. Eu só me fecho com quem é fechado comigo. Eu tenho esse defeito, isso eu tenho que tirar isso de mim. O cara é fechado comigo, não fala comigo, não cumprimenta, também deixa ele na dele. Mas seja em qualquer lugar. Mas eu sou um cara extrovertido, eu gosto de conversar, gosto de alegrar, gosto de, né, contar uma brincadeira, sadia. Isso é importante. Mas o mais importante é aqui, a advertência que está aqui. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras dos que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, as quais vos diziam que nos últimos tempos haveriam de aparecer os escarnecedores. Então você não pode ser escarnecedor camuflado, cara de bonzinho, mas é aquele que não quer se comprometer. É aquele que não quer se comprometer. Ou eu, como servo de Deus, como membro de Deus, eu tenho que ouvir o que um pastor, ou seja, da minha igreja, um pastor sério, falar, eu tenho que acatar, mesmo que venha de contra o meu eu. Porque ele está trazendo uma palavra. Aí é que eu acho a importância do pastor saber assim. Ele é um ungido de Deus. Ele não foi apacentar a ovelha à toa porque ele quis profissionalmente, que tem pastores profissionais. Mas se você não é um pastor profissional, então seja um pastor espiritual, um pastor ungido, que vai galgar sempre dentro da palavra verdadeira, dos ensinamentos, e alertar o povo do que está acontecendo. A igreja já está sendo perseguida e vai ser mais perseguida. O crente vai ser odiado. E digo mais, vai ser odiado pelos seus próprios parentes. A Bíblia diz que o filho entregará ao pai, o irmão entregará ao irmão, o amigo entregará ao amigo. Porque, infelizmente, nós já estamos vendo isso por questões banais, políticas, cada um tem o direito de escolher o que quer, o segmento que quer. Nós não temos que... Mas, se você não é daquele segmento que ele segue, ele passa a ser seu inimigo.
Hoje a internet, as redes sociais é muito boa, mas tem que ter muito cuidado contra dissensões e briga de famílias. Em grupo de família que o outro sai porque não concorda com o outro e tal, e deixa de se falar. Isso é um absurdo, porque o mundo está colocando isso, está colocando ácido dentro da água com açúcar. Ele quer ver, o inimigo quer ver o mundo pegar fogo, e principalmente contra os cristãos. Então, não me interessa de que lado você está, do que você. Não me interessa que você é Jesus Cristo, é o centralizador. E se você tem Cristo como seu centralizador, o centralizador único da sua vida, você vai entender o lado que você está. É o centro, é Jesus Cristo olhando para o alvo, que é para o alto. Mas eu digo que hoje os pastores têm que pregar para as igrejas. As igrejas estão carentes de conhecimentos contemporâneos do que está acontecendo. As pessoas não querem, parece que passam a maquiagem, não quer saber do que está acontecendo, mas o mundo está fervendo. Está fervendo porque está chegando o tempo. Ah, mas todo o tempo a Bíblia fala sobre guerras, fala sobre terremotos. Só que as guerras hoje são guerras mesmo, né? Que pode mesmo, com um minuto, acabar com um país inteiro. São guerras psicológicas, guerras biológicas, guerras com armas bélicas. E o mundo são, entre aspas, dos mais fortes, né? As nações menores são sucumbidas. E você vai ser cobrado. Você um dia vai ter que decidir, ou você está com Cristo, ou então você não compra, você não come, você não vive. Vai chegar ao ponto que se você não se decidir por Cristo, você perderá a sua salvação. Que vai chegar um ponto que vão te obrigar. Aí você não vai ter dinheiro para pagar seu condomínio, seu aluguel, comprar sua comida. E aí? Você vai aceitar a Jesus. Porque morrer para o cristão é lucro. E nós temos que seguir a Cristo galgando a nossa salvação. Porque morrer por Cristo e para Cristo é lucro. Então eu quero deixar essa palavra, dizer que as igrejas estão precisando de ouvir a verdadeira palavra. A igreja não é clube. A igreja não é sociedade para se distrair. É uma sociedade para se alegrar, para cantar, para louvar. Mas antes de tudo, ouvir a verdadeira palavra de um verdadeiro pregador, aquele que está imbuído e aceita o senhorio único de Jesus Cristo como um ungido de Deus para apacentar as ovelhas que Cristo botou na tua mão. Pregue para os crentes, que os crentes estão precisando de pregação. Se você pregar para os crentes, esses crentes serão mais conscientes em